Bem, pessoal, vamos dar início a mais uma live. Nesse momento, eu estou aqui no Google Meet e estou ao vivo no Instagram, vidaplena.bioterapias. Nesse momento, está informando algumas pessoas. E hoje é um dia especial. O tema, como nós estamos chegando aí, nós estamos prestes a chegar, a entrar no inverno, mas eu já tenho percebido pessoas com alterações nas vias respiratórias, por conta do clima, sim, mas também por conta de vários fatores que a pessoa já vem carregando por alguns desequílibrio nas vias respiratórias, que na época do calor não sente tanto, mas quando começa a esfriar, por conta do auxílio de alguns patógenos, vem aflorando, vem demonstrando isso com a maior intensidade. Mas só explicando que todas as patologias têm pelo menos um denominador. Olá, Catiane, seja bem-vinda, Catiane. Então, você vai poder participar da live, eu te convido para poder participar. Vamos ver se vai dar para... E aí, você está disponível? Tiago, seja bem-vindo. Hoje o tema é falar sobre doenças respiratórias, mas, sobretudo, sobre a asma, o mal asmático, a asma brônquica, a asma laríngea e a asma traqueal. Nossa, tem muitas divisões da asma. Sim, esse tipo de asma que eu até vou falar, eu vou falar sobre a asma envolvendo a criança em si, envolvendo o período gestacional, envolvendo a primeira infância, ou envolvendo um pouquinho mais adiante em relação a outros sintomas asmáticos que vêm surgindo entre 5, 6, 7 anos, daí um pouquinho mais adiante, relacionado ainda à infância, mas que tem uma certa conotação de uma mudança de direcionamento do conflito, que quanto mais jovem, por exemplo, no período gestacional e nos primeiros setênios, ali nos primeiros 7 anos, vou trazer um pouco mais baixo, até no máximo até 5, 6 anos, pode estar relacionado a um conflito com a mãe. Mas a partir da asma, que começa a surgir em algum momento 6, 7, 8 anos de idade, já pode ter um direcionamento com o pai. Mas isso não impede também da criança ter umas questões traumáticas relacionado aos pais também, os dois, ambos. Tá? Então, nesse período de outono, já começa a aflorar alguns sintomas respiratórios, que a pessoa, às vezes, não consegue identificar e já está na fase adulta, mas ela não entende que isso pode ter surgido lá atrás. Porque existem níveis também de asma, né? Não só a diferenciação entre os tipos de asma, e repetindo, a asma brônquica, o mal asmático, a asma traqueal, a asma faríngea, a asma laríngea. Então, são asma brônquica, desculpe, e laríngea e a faríngea. Então, tem alguns comportamentos que a gente precisa estudar no contexto, nesse conteúdo de pesquisa para quem é terapeuta. Né? Na medicina convencional, eles sabem que tem relação com o emocional, mas eles não sabem que tipo de emocional que é esse, da onde vem, como vem, e aí fica ancorado ali
apoiado no, é bactéria, é fungo, é poeira, é pelo de gato, é isso e aquilo, acha várias situações. E, de fato, tem digamos, alguns itens que é referido na medicina que realmente acentua, mas não são os causadores, né? Eu estou olhando para duas câmeras, então vira e mexe, eu viro para cá, viro para lá, tá? Para poder ficar um pouquinho mais fácil para mim também. E sem falar que em algum momento eu vou fazer uma leitura de algumas coisas que eu escrevi aqui. E também na minha tela aqui do computador. E aproveitando também, ó, um cafezinho que aqui representando essa corujinha com o chapéu que sou eu e essa corujinha rosa, minha esposa. Então, aqui tem diferença nas canecas aqui, que dá para identificar qual que é a minha, né? E depois disso também tem outra caneca que eu tomo água aqui, que tem a minha foto. Não que eu seja rigoroso a ponto de falar, essa é minha, ninguém mexe. Não, é só para identificação. Se quiser tomar na minha caneca, também ela toma, não tem problema algum. Mas eu estou tomando um cafezinho, que eu adoro, sem açúcar. E, por sinal, muito bom, aquele gostinho amarguinho assim, é delicioso. Mas já basta a vida que é amarga. Isso nada a ver, tá? É assim, é sentir o gosto do café. Olá, Maria Gomes Graça. Mas voltando ao assunto, falando sobre problemas respiratórios, principalmente com bebês e crianças, tá? E crianças nesse sentido da idade. E tem uma aluna que me pediu para falar a respeito. Eu achei o assunto bem interessante para esse momento de outono, e se direcionando ao momento do inverno, que é onde as pessoas ressentem mais, mas não é a causa, não são as causas, por exemplo, o frio, a poeira, a quantidade de ácaro, seja o que for que comentam. E sim, situações em que a pessoa viveu ou está vivendo, e isso é muito característico nas crianças, mas depois, se essa criança passa a fase adulta, talvez ela tenha com um pouco menor a intensidade, mas ela carrega alguns registros ainda desse efeito asmático, porque ela trabalhou, vamos lá, com alguns sintomas emocionais. E um dos sintomas emocionais, ele vem de algumas características de relacionamento no ambiente familiar. Né? Então, olha só, uma asma em criança, e agora me permita que eu fiz umas anotações, porque o tema é extenso, e eu quero dar uma pequena lida aqui, para que possa trazer o embasamento e eu não misture muitas coisas. Então, em se falando, depois, no final, um pouquinho mais adiante, eu vou falar algumas maneiras de se tratar sem medicamento, tratando, ressignificando o emocional, a causa, e logo em seguida também podendo tratar com o biomagnetismo, né, que é a medicina biomagnética, através dos ímãs, que são dois métodos terapêuticos, e eu posso até incluir um terceiro, que é o desbloqueio emocional. Por quê? Porque por trás da asma também, seja qual divisão ela estiver, tem o trauma emocional, tem as questões emocionais que são as origens, que dá origem à asma brônquica, ao mal asmático, à asma bronquial, laríngea e traqueal. São 3 tipos, são divisões da asma em crianças, que é muito importante a gente trazer uma definição a respeito. E eu fiz uma síntese aqui a respeito disso, e no final eu vou falar a respeito de como ressignificar isso
verbalizando, através da verbalização, que muitas vezes a pessoa tem lá um parente, um sobrinho, um netinho, que precisa já dar uma certa ajuda com relação a essa patologia, não tem acesso ao médico, já está fazendo tratamentos e nada se resolve, mas se for uma verbalização, se fizer uma verbalização direcionada para essa criança, o comportamento dela começa já a instalar a autocura, que é através do método MIB que eu ensino para os meus alunos, que é o método investigativo bioemocional, que é o método para a ativação da autocura. Então, a asma, já tratei muitas crianças com asma, com bronquite, com N patologias, mas como essa aqui é específica, que é algo que eu já estou vendo despertar por conta do tempo frio, muitas pessoas começam a ter uma gripe prolongada, tosse, rouquidão, né, alteração na faringe, na laringe. Esse período são períodos um pouco mais acentuados para algumas pessoas que já têm essa patologia de um nível mais leve e que se agrava no período do inverno, nos períodos frios. Bom, eu quero falar hoje sobre, então, a asma nas crianças e no período de gestacional, no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos, e talvez um pouquinho mais adiante, porque existe a asma também instalada em adultos, que não é o caso que eu vou falar hoje. Mas a criança em si, dependendo da divisão, da classificação do tipo asmático, ou é um mal asmático, ou uma asma brônquica, ou na traqueia, dependendo do local, porque o brônquico é na expiração, né? E quando você fala que acontece o mal, a asma bronquial, na expiração, tem um direcionamento para ser falado e pesquisado. E quando é a asma laríngea, também tem um outro direcionamento. E tem a asma traqueal, que ela envolve os dois conflitos emocionais relacionados ao brônquio e à laringe. Isso são pontos que a gente deve observar. Mas como a pessoa que pode fazer uma verbalização, e eu fiz questão de deixar gravado isso, que é justamente para a pessoa poder anotar a forma da verbalização para poder ajudar essa criança a ficar pelo menos melhor e encontrar um terapeuta que compreende, que entende esse processo para poder tratar, né, de maneira eficaz e não demorada, obviamente. Mas vamos lá. Olha só, asma em criança envolve um tecido embrionário chamado ectoderma, que traduz em relacionamento e, por sua vez, contato com algo ou separação de algo. Né? Olá, Diana. Contato ou separação de algo. Conflito de ameaça em seu território. Quando a criança se sente ameaçada, e essa ameaça pode vir dos pais, ou de um ou de outro. Normalmente, quando, por exemplo, se a criança começa a apresentar o sintoma asmático no período de 6, 7, 8 anos, muito provavelmente deve ser pesquisado que aquilo também veio do pai. E o pai passou pelo mesmo processo que o filho está passando. Ele se sentiu ameaçado no território, de não se sentir amado, de não ter a condição, assim, diante dos pais, uma condição de ser reconhecido, amado e acolhido pelos pais. Se você pega um pai que já teve esse comportamento quando criança, ele também passou por um mal respiratório. Então, fatalmente, essa criança vai adquirir, por espelhamento,
ou pela falta também do próprio comportamento do pai em relação ao filho, porque não tem como alguém dar algo que não recebeu. Então, para ele dar alguma coisa, ele precisa pelo menos ter a experiência daquilo. Se ele não tem uma experiência, se ele não teve como espelhar, se ele não teve como absorver esse conhecimento quando criança, que na fase do espelhamento, que é até os 10 anos, a criança vai espelhando os pais de uma certa maneira. Então, isso é importante. Agora, a gente identificar. Hoje mesmo, por isso que eu estou fazendo essa live, uma aluna pediu para uma orientação sobre asma, sabendo que ela já trouxe uma informação, o pai também tem asma, e essa criança também tem asma. Mas como essa criança ela tem menos de 6 anos, ela tem 2 anos, então provavelmente também tem algo envolvendo a mãe nesse histórico. Então a gente tem que aprender a fazer o rastreio, fazer a investigação, para poder também entrar com uma verbalização ao ponto de instalar a autocura na nossa criança. E ela entendendo o processo, a gente sabendo falar ali no ouvidinho da criança o que aconteceu, que tipo de sentimento que está ocorrendo, ela pode compreender e começar a mudar o seu metabolismo. Então, olha só, asma em criança envolve tecido ectodermo, um tecido de relacionamento. Conflito de ameaça em seu território ligado aos pais. Não se sentir amado e nem vivido por ele e também por um dos pais na sua infância. Ou seja, além dele não viver esse relacionamento com os pais, um dos pais pode também não ter vivido a mesma sensação que está faltando para essa criança. Os filhos ressentem os conflitos dos pais. Então, se o pai ou a mãe, ou ambos, têm algum tipo de conflito, é como, por exemplo, eu vou atender um paciente que até então eu nunca tinha ouvido sobre, nem estudado a respeito da síndrome de Stargardt, que é uma doença na visão em que o pai e a mãe tiveram o mesmo sintoma para poder essa criança nascer com esse tipo de síndrome, né? E já foi confirmado, né? Que quando me passaram o WhatsApp, você já ouviu falar dessa doença tal? Eu nunca, síndrome de Stargardt. Eu falei, não, eu nunca tinha ouvido, eu vou estudar um pouco a respeito. E quando eu vou estudar, com base na medicina germânica, e com base no biomagnetismo, ali veio a informação que é uma doença com base genética, mas com essa memória genética vindo de um trauma de visão do pai e um trauma de visão da mãe. Então, isso acabou acontecendo. E essa síndrome só permite que, só dá em criança e adolescente, a partir da fase adulta estabiliza, e no meio da visão, a pessoa não enxerga corretamente, fica turvo, não consegue enxergar, fica um círculo, né? E nas laterais ela consegue enxergar. Então, ou seja, olha que coisa horrível, né? Olhar para frente e não ver nada e ter que virar o olho de lado para poder enxergar alguma coisa. Isso é difícil, muito difícil. Para dirigir, então, piorou, né? Então, nem dá para dirigir. É algo que eu vou tratar que é inusitado, a primeira vez que está chegando isso para mim. Mas tem que realmente fazer uma sondagem, uma investigação e preparar uma verbalização ao ponto de fazer com que aquilo se estacione o mais rápido possível e o corpo comece a procurar os neurocaminhos, né, os neurotransmissores comecem a instalar ou desinstalar certos programas traumáticos, né? E voltando agora à asma, estamos falando sobre esse conflito. Não se sentir amado onde vive. Se a criança não se sente amada dentro do ambiente familiar, ela pode ter esse tipo de comportamento. Deseja não estar ali e se sente sobrando ou não sendo necessário naquele local.
e isto gera um temor pela sua vida. A causa nos pais, principalmente se na mãe, se for muito pequeno, pode ter origem na mãe, no período gestacional ou nos primeiros de 1 até 5, 6 anos de idade. E se for um pouco maior, pode ter a causa principal no pai em si. E se falando em asma, pode até mesmo gerar alguns outros tipos de conflitos que podem alterar a tireoide, pode alterar os ductos faríngeos, e aí já são medos territoriais, sustos, acidentes que podem ter acontecido em algum momento com essa criança, e aí vem a piorar o sintoma asmático. Mas vamos definir um pouco da divisão dos tipos de asma, só para que vocês entendam o tipo do comportamento, como uma coisa, um processo asmático, um tem um som grave, o outro não tem som, o outro perde o fôlego, vamos dizer assim, como se fosse faltar o ar completamente. Cada um tem uma conotação, porque cada um tem um ponto traumático, ou talvez na musculatura brônquica, ou talvez na musculatura da laringe, e quando a gente pode até envolver situações, por exemplo, na mucosa da laringe e na mucosa brônquica, que aí vai já gerar também as questões de estar sempre gripado, rinite, pode envolver sinusite. Então, tem umas ramificações que, dependendo da situação, pode acontecer um agravamento nesse sintoma, que aí fica o empilhamento de sintomas, por conta da reincidência de traumas e traumas que trazem outros tipos de sentimento. E aí vira uma confusão tremenda como tratar tudo isso, né? Tá? Então, vamos lá. A asma brônquica. As vias inflamam e podem produzir um muco em especial. A mucosa fica alterada, principalmente quando é pela manhã ou durante a noite. Num certo período do dia, dá uma estabilizada. O que vem a parte da asma brônquica em si tem uma conotação que é muito interessante, é se sentir ameaçado dentro do território. E pode instalar aí um certo sentimento de pânico por essa ameaça nesse território. Aí, se a ameaça vem verbal do pai, aqueles tratamentos, xingamento, pressão, e aí tem mais irmãos para fazer com que aquilo se intensifique, que os irmãos mais velhos acabam criando um terror em cima daquela criança em função da ação dos pais, isso tende a prejudicar muito mais ainda. E aí nós chamamos isso lá pela medicina germânica, estar numa constelação, né? E essa constelação, ela pode alterar os dutos faríngeos, pode alterar os dutos da tireoide também, que aí é no córtex frontal. Essa ameaça de território com o sentimento de pânico, quando ela está na fase ativa, a respiração fica difícil com formação da mucosa. Além da respiração ficar muito ofegante, tem muita mucosa. No sentido, assim, no contexto biológico, tem ali uma certa carência emocional. E para que essa necessidade, que é vital, procurar absorver mais ar nos pulmões para se sentir mais preenchido. Quando tenta expirar, literalmente nós estamos falando sobre o brônquico, a asma brônquica, porque é uma tentativa desesperada de encher mais os pulmões de ar, tal qual quando uma criança também está com pneumonia. Ela sofre um trauma, ela absorve muito ar no pulmão e, por conta de outra situação, mas também tem o mesmo caminho que a asma brônquica. Essa necessidade de preencher mais ar no pulmão.
Por outro lado, há o medo de absorver outros aspectos contidos em seu ambiente que lhe causam danos, que lhe causaram danos no passado. Experiências do passado, embora nós estamos falando de criança, mas o passado com a criança pode ser um mês, pode ser 6 meses. Então, as experiências do passado traz também um medo até de respirar para não absorver aquela coisa contaminada que ele sente dentro do ambiente familiar. Então, repetindo, por outro lado, há o medo de absorver outros aspectos contidos em seu ambiente que lhe causam danos, que lhe causaram danos no seu passado. Quando essa constelação, que a gente chama, ela está na fase ativa, ela simplesmente fecha os canais da passagem de ar. E é por isso que ela pode alterar a laringe, também, e os brônquios, claro. Dessa forma, não se aspira o ar, se ela fecha os dutos, ela não vai conseguir aspirar o ar contaminado do ambiente, conforme o momento ou conforme a situação. Então, dependendo do que ela sente a respeito do ambiente que ela vive, vem aquela crise justamente para ela não conseguir respirar aquilo que ela está percebendo como algo contaminado, ou uma situação de uma discórdia entre os pais, podem agir dessa forma. A criança instala esse tipo de proteção. É perigoso para mim respirar esse ar contaminado em meio a tudo isso. Né? Então, os brônquios vêm, conflito de território, é um conflito que eu estou me sentindo muito mal dentro da minha casa. Eu me sinto como se eu não tivesse liberdade dentro da minha casa, ou liberdade com um relacionamento entre irmãos, ou relacionamento entre pai e filho, pais e filho. Então, se isso afeta também a laringe, e aí nós estamos falando da asma traqueal, se afeta também a laringe, essa criança pode ter medo, um conflito de medo, um medo extremado, que pode chegar até um pânico. Ela pode entrar em pânico em determinados momentos. Então, só para entender, agora definir, asma bronquial, ela é perceptível com o medo territorial e com a expiração, é o medo de respirar uma sujeira do ambiente, né? E também pode conter ali uma sensação, um medo de morrer. A asma laríngea, ela vem da inspiração, que é o medo de ser invadido por algo mortal. Então, tem algo que nós podemos perceber isso, ou um ou outro, ou ambos podem, essa criança. Então, como nós identificamos isso? Olá, Lívia. Como nós identificamos isso? Identificamos através da cinesiologia, identificamos através de pontos no crânio, né? Através dos DHS, dos relés, dos conflitos. Quem tem a microfisioterapia, quem tem um estudo na medicina germânica que aprendeu a palpação, também consegue detectar no hemisfério responsável pelos brônquios e laringe, e vai lá no local e encontra aquele nozinho que significa aquele conflito emocional e vai desfazendo aquilo através de um momento circular. Tem toda uma técnica para desfazer isso, e é bem interessante isso, quem usa, só que, nesse caso, é só o presencial que consegue fazer, porque quando está atendendo online, não tem como fazer esse processo, mas a gente faz uma releitura e começa a tratar de uma forma que verbaliza ou pela bioenergética. Sim, Lívia, shalom. E aí, olha só, através da bioenergética, que são comandos também, utilizando os pares do biomagnetismo. Então, se você, por exemplo, não conhece o biomagnetismo medicinal, estude um pouquinho e veja assim, como é interessante essa medicina
biomagnética através de ímãs, reparando o pH do corpo. Dr. Isaac Góes, ele nos deixou um legado maravilhoso quando ele fez esse estudo e exemplificou tudo, fez tudo cientificamente, e hoje está aí à disposição para quem quiser aprender essa técnica, desde o básico, alguns dividem do nível 1, nível 2, nível 3, outros o avançado, tem muito campo de estudo aí. Bom, voltando e falando agora sobre também a medicina germânica. A medicina germânica, além dos pontos lá no crânio, na pele craniana, né, no couro cabeludo, nós temos também o ouvir a pessoa, a manifestação do sistema nervoso. Quando, não posso dizer que uma criança a gente vai trabalhar dessa forma, mas uma pessoa já mais adulta, uma pessoa com mais disposição para falar, tem um tema, uma explicação mais lógica a respeito das coisas, nós vamos observar que há uma manifestação do sistema autônomo também. Pupila dilata, às vezes aparece até um sinal da veia aqui na testa, alguns sinais faciais, a ruborização, né, a pele ficando vermelha, ou de repente a jugular também modifica, ou fica avermelhado aqui o colar aqui. Então tem vários sintomas do sistema nervoso autônomo que vai também apontar que é ali que está o problema, não no local da pele, mas naquele tema que está sendo exposto ali diante do terapeuta. Então, isso é muito importante também, nós observarmos, procurarmos olhar diretamente para o paciente e observar as reações dele e observar também as manifestações do corpo, sabe? E sabermos ouvir. Um dos melhores resultados que nós temos é a anamnese bem feita, e a anamnese é aquela entrevista bem apurada, bem preparada, e, em seguida, saber ouvir o seu paciente, né? Que é algo que, muitas vezes, claro que eu não vou comparar uma terapia com outra, mas eu vou comparar níveis de atendimento. Muitas vezes chega num lugar, outro dia eu até ouvi, nossa, eu cheguei lá com um problema. Tem uma pergunta aqui, ó, como detectar pontos numa consulta por vídeo? Aí você usa o próprio rastreio pela cinesiologia, isso dá para fazer, através você sendo antena, alguém sendo antena, ou uma busca que você faz através dessas alterações musculares, que é a resposta muscular, e essa resposta muscular é como se a pessoa estivesse num detetor de mentira, ou num polígrafo, né, como se fala. O corpo vai dar uma resposta positiva ou negativa. São respostas binárias. Então, se eu for perguntar se aquela criança está com alteração nos brônquios, eu vou ter, através das minhas mãos, tem vários modelos, né? Oring teste, tem várias práticas que dá para testar, até mesmo via pêndulo. Tem gente que testa pelo pêndulo, né? Tem gente que testa pelo o próprio pêndulo do corpo, movimentação do corpo. Tem, digamos assim, tem vários recursos para a gente saber que fase que está a doença, o que está abalado, se está alterado a musculatura brônquica, a mucosa brônquica, a mucosa da laringe, a própria laringe, dá para a gente saber através do rastreio. Não vai dar para fazer a palpação, mas você tem todos esses outros recursos que também dá para saber. Aí, então, pela medicina germânica, dá para fazer isso também, identificando. E aí, tudo isso para o quê? Para identificarmos se esse conflito tem medo, se é um conflito, se tem medo de respirar, se tem medo da morte, se é um conflito que tem uma ameaça no território, se tem pânico, se não tem pânico. Aí é que nós vamos realmente anotando tudo isso para preparar uma boa verbalização, que é o que vai funcionar
digamos, 80% da ativação da autocura naquela criança é a criança entender o processo. Quando você elabora uma boa verbalização, baseada no seu rastreio, na sua investigação, é por isso que lá nos meus posts tem lá, de vez em quando, um sinal do Sherlock Holmes, né, olhando com a lupa, assim, que é um tipo de investigação que nós fazemos através do método MIB. Tem outros métodos também que faz rastreio, mapeamento, tem várias nomenclaturas, né? Que uns se parecem, mas tem várias vertentes para esse tipo de estudo. Mas a medicina germânica é medicina germânica, o biomagnetismo é só biomagnetismo medicinal, então isso não muda. Tá? Então, voltando, olha só, repetindo, asma bronquial vem na expiração, um medo do território e medo de morrer também. Na asma laríngea vem na inspiração, o medo de ser invadido por algo mortal. E esse algo mortal pode ser a discussão, a discórdia dentro de casa, a opressão no tratamento. E a asma traqueal, que é o conflito de asma junto com o conflito de traqueia. Conflito de muita gente vivendo no mesmo lugar e aquela sensação, eu não consigo respirar aqui, estão me sugando o direito de viver e de respirar nesse ambiente. Não é questão de ser melhor ou não, viu, Sandra? A questão, assim, é chegar no denominador e tratar essa criança, ou tratar até um pet. Porque o que acontece muito? Eu trato muitos pets, inclusive pets de terapeutas, né? Quando eu vou tratar o pet não tem que estar presencial e nem de frente de uma câmera. Por quê? Porque eu vou tratar o tutor. E você já deve ter ouvido falar que muitos pets, muitos animais, são sintomáticos ao dono. O que o cachorro está passando, ou o gato já é mais difícil, mas o cachorro é muito mais fácil de interpretar nisso. Às vezes ele está absorvendo uma dor do seu próprio tutor. Ou ele está absorvendo uma dor, ele está dividindo aquela dor com o dono. Então, eu tive aí um caso, recentemente, da mãe estar com problema de coluna e da filha estar com escoliose. A Poodle simplesmente teve problema de coluna a ponto de ter que operá-la, operou a Poodle, e ela passou a andar com aquela cadeirinha de roda que eles instalam, porque ela não voltou mais a andar. E as duas estavam, as três, né, acabou ficando. Mas primeiro, quem é que teve? Primeiro a tutora, a filha da tutora, né, e a pet por último. Então é como se a pet fosse um ser, isso é a interpretação minha, tá? Um ser mais evoluído do que nós, ao ponto de absorver as dores para as pessoas não sentirem tanto o reflexo daquilo que estava pairando ali sobre eles, sabe? Então, olá, Charles. Então, voltando aqui, asma traqueal é um conflito de asma junto a um conflito de traqueia, conflito de muita gente vivendo no mesmo lugar e o ar, eles sugam o meu direito de respirar e de viver nesse ambiente que está, eu me sinto até opresso nesse ambiente. Então, é ameaça no território, disputas, pelejas de família. Aí, nesses pelejas de família, nós temos que buscar fatos que vão além do nascimento. Pode ser no gestacional ou no transgeracional, ou seja, num histórico de família. Aí entra também outras disciplinas que pode a constelação familiar, projeto Flecher, projeto sentido pelo psicólogo Mark Flecher, existe a psicogenealogia, tem vários segmentos que vão dar uma entonação, alguns procedimentos de conhecimento a respeito das origens das doenças que vêm passando de um para o outro nos ancestrais, tá? Então, mas, vamos lá. E essa peleja, ela vem
Também pode existir ali nesse contexto o medo de morte pela falta de ar, a sensação que eu vou morrer, eu não vou respirar, eu vou morrer, o medo que não lhe chegue o ar suficiente ao ponto dela ficar viva. Então, existe N situações, tá, que envolve isso. E eu acho que deu para gravar isso, e eu vou trazer agora alguns exemplos, tá, que você pode tratar essa criança, né, tanto online, quando a criança, por exemplo, mas é um bebê, é uma criança de 2 anos, de 1 ano, quem é que é o mais próximo, quem é que tem ascensão sobre esse bebê? É a mãe, que vem da mãe. Então, a mãe tem autoridade. Então, nós vamos ensinar a mãe a ter um contexto lógico na verbalização e vai passar no ouvidinho ali, explicando para a criança, e pode fazer mais que uma vez, porque tem coisas que se resolvem somente numa verbalização. Mas tem coisas que você tem que fala um dia, espera, mas no dia seguinte faz de novo, ou espera 2, 3 dias, faz de novo, até essa criança efetivamente não ter mais o sintoma. Mas vamos lá, eu escrevi aqui um dizer que dá para a gente chegar no ouvidinho da criança ali, principalmente no ouvido do lado direito. Você quer ensinar alguma criança, fale no lado direito da criança. O ouvido direito é o ouvido do aprendizado. Né? Você já viu falar naquela expressão que fala assim, nossa, o que essa pessoa falou, entrou aqui, saiu por aqui. É bem literalmente isso, entra pela direita e sai para a esquerda. Então, se você quer ensinar, o outro ouvido ouve, aprende também, mas ele dissipa com maior facilidade, o esquerdo. Então, isso numa maioria, tá? Não vou dizer que é uma regra absoluta, mas você se precave dessa forma. Eu vou ensinar, eu vou educar meu filho, vou ensinar uma matéria, eu quero falar algo que ele preste realmente atenção, fale do lado do ouvido direito. Então, eu vou pegar essa criança com esse texto montadinho, assim, verbalizando, e vai ser mais ou menos assim, tá? Olha, esse comportamento, aí eu posso falar da criança, olha, meu filho, tal. Esse comportamento biológico, que é a asma brônquica que você tem passado, e, aliás, salientando, serve tanto para bronquite, como bronquiolite, como para asma brônquica, tá? Esse conflito, começou quando você passou por uma situação impactante, que foi para você inesperada, e você viveu realmente algo dramático nesse momento. E que foi tal. E foi tal, essa parte tal, é o conflito. Ó, que foi naquele momento que eu briguei com seu pai, que foi naquele momento que eu passei mal, naquele dia, por conta de uma briga de família, tal. Aí nós temos que descobrir isso e incluir isso daqui. Ó, que foi naquele dia que eu sofri uma agressão, que isso, que aquilo, que alguém me xingou, sabe? Coisas assim, nós vamos colocar. Então, só trazendo à tona de novo, olha lá, esse comportamento biológico, que é a asma brônquica, começou quando você passou por uma situação impactante, inesperada, e que foi vivida de uma forma traumática, que foi e naquele momento que você sofreu uma perda de contato ou um contato desejado, aqui é algo que nós temos que saber também. Como nós estamos falando sobre o tecido embrionário ectoderma, e o tecido embrionário ectoderma de quarta etapa, ele é de contato ou de separação. Então, nós vamos verificar se ele perdeu contato com a mãe, ou com o pai, ou com uma determinada situação ali, se ele perdeu contato, ou se ele desejou ter um contato mediante uma situação. Então, olha só, sofreu uma perda de contato ou um contato desejado. Pode ter os dois também? Em casos raros pode, mas é bom a gente investigar. Que foi associado a um perigo que foi capaz de você identificar. Por isso, o seu corpo reagiu com esse sintoma. Esse sintoma foi necessário.
para, para tentar persuadir com sons mais graves aquilo que te causa medo. Ou seja, aquele som grave que faz é a intenção de persuadir aquilo que te causava medo. Ou seja, quando vamos trazer agora um contexto, por exemplo, se se sente ameaçado, por exemplo, a gente já viu em filmes, por exemplo, eu já vi, por exemplo, filmes na África, quando está ameaçando à noite ou em algum momento o leão chegar, invadir, atacar, os habitantes locais, eles começam a bater, né, com latas, fazer um barulho muito maior para expulsar o predador, né? Isso é característico. Quando a gente sente uma ameaça, a gente quer fazer um barulho, quer gritar, quer pedir socorro. Aqui, quando ele sofreu isso, ele instalou esse sistema de som no peito, aquela coisa grave, para persuadir aquilo que te causava medo, né? O tempo, e agora nós entramos, só que assim, entenda, o tempo já passou. Agora você já tem experiência suficiente para lidar com outro momento que possa acontecer, com esse evento, com as coisas que lhe causam medo, e você pode seguir em frente, buscando os seus contatos desejados, né? Ou buscando uma situação que você perdeu o contato, que agora você pode ter contato. Por isso, agora mesmo, o seu sistema biológico ele já pode voltar a se realinhar, a criar um processo de alinhamento. Então, tudo isso, só essa verbalização já vai fazer muito sentido para essa criança, já vai começar, e a coisa assim, não precisa esperar muitas horas, não. Muitas vezes, assim, é imediato, 5, 10 minutos depois, você já começa a criança perceber ela reagindo mediante esse histórico. Só que esse histórico, ele não é um histórico inventado, é um histórico pesquisado na vida da família, na vida da criança. Então, dessa forma, aí sim, a mente começa a instalar processos de cura dentro do sistema biológico dela. Tá? Então, e se a criança, por exemplo, sofre de um mal asmático, ela, olha só, é muito parecida a verbalização. Tá? Esse comportamento biológico, que é o mal asmático, começou quando você passou por uma situação impactante, inesperada, vivida de forma dramática, que foi naquele dia que aconteceu isso, aquilo. Naquele momento, sentiu-se como quem tem separações importantes, associado com um sentimento de perda de território e medo. Por isso, seu corpo reagiu com esse sintoma. Então, se você percebe na anamnese, se você percebe ali nas suas pesquisas que a criança tem medo do território, que ou ela perdeu alguma coisa no território, que ela pode ter uma perda muito grande também, pode ser a morte de alguém, como pode ser um objeto caríssimo considerado por essa criança. Então, esse sintoma foi necessário para ganhar tempo, diminuindo o fluxo de ar e não ser percebido pelo predador, pela ameaça. Tá? O tempo passou e agora você já pode abrir os seus braços, tomar contato com aquilo que de alguma maneira te encoraja. Então, é só colocar em prática as ações na direção, novas ações e as ações na direção de tudo que você deseja. Por isso, o seu sistema biológico já pode voltar ao pleno funcionamento, ao alinhamento, à estruturação. Então, perceba que isso é algo assim, essa verbalização cria, que eu posso dizer para você, um sistema milagroso na mente da criança, ao ponto
dela entender o processo, de quando ela passou o medo, de quando ela ficou aterrorizada, sentiu pânico, e que se instalou esse trauma emocional ao ponto de se tornar uma asma brônquica, um mal asmático, uma asma traqueal, uma asma laríngea, depende a conotação, depende a classificação. Dá para nós, então, fazermos essa ressignificação, que é um outro nome dado para as pessoas. Vamos ressignificar o trauma emocional. E ressignificar é isso, trazer ao conhecimento para que a mente da criança entenda a causa e, através do entendimento da causa, nós vamos instalar... Olá, Serginho, quanto tempo, um abraço para você, viu? Vamos instalar certos mecanismos de defesa, de proteção e de cura nessa criança. E ela é capaz, e aí falar, mas é uma criança, ela vai entender? Pois é, a criança e o pet entendem muito mais rápido e resolvem muito mais rápido as questões emocionais e fisiológicas do que o adulto, né? Então, esses dias eu atendi uma aluna, ela até pedi autorização para ela para poder colocar o exemplo lá na sala, na classe, né? Um vídeo que ela estava com desvio de septo, carne esponjosa, problema respiratório. Então, enquanto eu estava identificando, depois eu fui tratando, isso foi online, viu? Alguém que tinha perguntado se era melhor presencial. Não, tanto faz, presencial como online, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. E aí, eu falei, né, com ela, e eu estava fazendo uma verbalização e uns desbloqueios através da bioenergética, utilizando o biomagnetismo medicinal, e ela trouxe uma expressão muito curiosa, que aí, quando eu terminei de fazer, né, as impactações, que eu uso esse termo também, de impactar nos locais, que são pares ressonância, com ímãs positivos e negativos, mesmo que não esteja fisicamente, mas a palavra também tem força, e isso a gente aprende na Bíblia também, que a palavra tem força, né? Efésios 4:12. E aí eu perguntei para ela, como é que você está sentindo depois dessa verbalização disso? Ela falou assim, nossa, quando você estava fazendo, eu já estava sentindo como se tivesse pego uns dedos assim, e alargado o meu nariz para poder abrir, e eu já estou respirando bem, né? E ela falou, tá livre minha respiração. E eu já tinha ido no otorrino, e eu estava ofegante quando eu comecei a terapia, e agora, no meio do caminho da terapia, eu já estou respirando. Aí eu achei interessante, até pedir permissão para ela. Eu falei, você permite que eu disponibilize esse atendimento para os meus alunos, tal, que aliás, ela faz parte daquele grupo, né? E ela falou, não, pode liberar. Então, eu liberei isso. Isso é só para vocês terem uma ideia que não precisa de coisas assim estrondosas, né? O que é necessário é a simplicidade. E a simplicidade, ela vem a partir de perguntas estratégicas, né? E uma montagem simples da verbalização, que não precisa ser uma coisa estrondosa também, mas nós temos que colocar o ponto traumático no meio da conversa. Como se, olha, faz sentido, você naquela época sentiu isso, e o seu corpo precisou reagir dessa forma para que você pudesse se ausentar de um perigo, de alguma coisa que te contaminava, mas agora tudo isso já passou, e por ter passado, e o tempo já ter passado, você já adquiriu sabedoria o suficiente, recursos internos suficientes para que você possa observar isso de uma outra forma e traga soluções diferenciadas para esse momento. E agora tudo, como já passou tudo isso, você pode e se dê o direito de voltar à sua biologia, ao pleno funcionamento, ao natural, de como você nasceu perfeito. Então, são verbalizações que a criança
nossa, é isso então? E o fato de pensar dessa forma faz com que parece que tem um disjuntor ali, sabe? Desliga aquela programação. Porque atrás de uma doença, de uma enfermidade, existe sempre uma boa intenção, né? Qual a boa intenção atrás disso? Te preservar, te fazer ficar ausente de algo que te contamina. Falando na asma, né? Mas se eu estivesse falando de uma rinite, por exemplo, o que é uma rinite a não ser um tamponamento diante do sistema respiratório. E se eu tenho um tamponamento, eu tenho um filtro. Se eu tenho catarro, se eu tenho mucosa, tudo isso funciona como um filtro. E se vier algo que não me agrada, que não me cheirou muito bem, que é uma das causas da rinite, sinusite, algo que uma conversa mal cheirosa, um assunto que não me foi me agradável, e se aquilo se instala, inflama tudo ali, então automaticamente eu estou sendo protegido de um cheiro ruim de novo me atacar. Então, o propósito da nossa mente é sempre nos proteger ou nos preparar para um novo evento, se acaso houver. Então, quando nós entendemos ou passamos essa informação para essa pessoa dizendo, olha, agora você sabe lidar com essa situação se acontecer de novo, né? Agora você pode voltar a respirar naturalmente. Esse recurso de proteção, esse recurso de filtro que aconteceu nas suas narinas, com a sua sabedoria de agora, você pode simplesmente lidar de forma diferente. E toda e qualquer situação que você perceba que há um mau cheiro envolvido, uma situação ruim envolvendo, você já instala um sinal de alerta e se defende sem essa necessidade. Você ou responde, ou você se afasta, ou você pode simplesmente usar uma das suas críticas para se defender ou até atacar, né? Porque nós também vivemos assim, ou é luta ou é fuga. Ou nós lutamos, né? Ou fugimos, ou enfrentamos, ou nos deixamos ser dominados por aquela situação. Então, mas, muito bem, eu acho que, havendo alguma dúvida, pode escrever no direct aí, ou pode escrever até lá pelo meu WhatsApp, porque eu vou deixar um número aqui, ó. Bem, se alguém quiser formular alguma outra pergunta à parte depois, em algum momento, né? Eu vou deixar até um que não é direto do atendimento clínico, mas sentimento é 0628. Olha só, esse celular aqui é um outro número que eu também respondo, tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre outra patologia e quiser um direcionamento, fique à vontade. Tem horas que eu não consigo responder de pronto, porque às vezes eu estou intercalando os atendimentos, assim, de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, e aí dá uma folguinha de 10, 15 minutos que não dá para responder. Mas, quando acaba, ou de repente à noite, eu respondo, tá bom? Mas eu não quero deixar ninguém sem resposta. Precisando de alguma coisa, escreve aí no direct ou pelo WhatsApp 976260628. Serginho, um grande abraço. Obrigado por todos que participaram e também gratidão por todos aqueles que vão ainda assistir essa live, que vão participar, que eu vou colocar lá no YouTube também, @Vida Plena Bioterapias. Também, se quiser se inscrever, tem vários vídeos lá falando sobre alguns exercícios também para desbloqueio, alguns exercícios também envolvendo práticas da PNL, que é a neurolinguística. Muito obrigado para todos, um forte abraço. Até a próxima live surpresa, porque esse foi um momento muito especial, que me sobrou algum tempinho, que daqui a pouco, 18 horas, eu vou atender, vou lá para a clínica, daqui a pouquinho, que é pertinho de casa, e vou já atender. Então, até mais. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo, viu? Vamos lá, vamos
encerrar esse vídeo. Encerrando esse vídeo e transformando isso também numa aula que vai favorecer muitos alunos, muitos terapeutas do método MIB, Método Investigativo Bioemocional. Um abraço para todos. Deus abençoe. Vamos lá, deixa eu parar de gravar aqui. Parando de gravar. Gravação. Parar a gravação.